Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Passaram bem essa semana? Estão ansiosos aí para saber o que a gente vai dar essa semana nas nossas aulas? Espero que sim. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar, né, a nossa correção da apostila. Lembra que eu deixei na aula da semana passada, a última aula, umas páginas lá no finalzinho do slide, né? Então hoje vamos efetuar essa correção. Então peguem aí a apostila, né? E vamos acompanhar a correção. Então vamos lá. Eu tenho ali um texto, eu vou ler para vocês para a gente poder responder as questões. Minhas tardes com Margarete. Resenha por Miguel Barbieri. A forma roliça de Gerard Depardieu cai bem para o físico de Germain, protagonista do drama que mora num vilarejo no centro-oeste da França. Vive de bicos e namora uma motorista de ônibus. Tipo humilde e de coração sem tamanho. Teve uma infância problemática ao lado da mãe, destemperada. Com dificuldades de aprendizado, cresceu complexado, sobretudo pelas humilhações sofridas por não saber ler perfeitamente. Esse cara bonachão, porém, vai ganhar uma chance de ouro ao conhecer a simpática velhinha Margarete, a atriz Gisele Casadeusos. Numa praça, no contato diário com a letrada nonagenária, Germain descobre a riqueza dos livros. O tema pode parecer árido, mas o experiente diretor roteirista, Jean Becker, de Conversas com Meu Jardineiro, tira da frente qualquer sinal de marasmo ou literace, injetando certo humor nos conflitos dramáticos. Nascida do acaso, a amizade de Germain e Margarete consegue arrebatar a plateia pela extrema dedicação de um ao outro. O espectador, portanto, se vê fisgado em meio à história íntimas tratadas com autenticidade, alguns clichês e muita sensibilidade. Estreou em 27/5/2011. Então, vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: após a leitura da resenha, foi possível identificar o assunto sobre o qual trata o filme? Sim ou não? E aí vamos justificar, né? A gente sabe que a ideia da resenha, né? Ela fornece algumas informações, né? No decorrer do texto, no decorrer da minha resenha. E que informações são essas, né? É exatamente fazer aquele resumo crítico que o resenhista tem da informação da obra. E aí, nessa resenha que a gente acabou de ler, a gente consegue identificar o que trata o assunto do texto, sim ou não? Sim, conseguimos, né? Logo aqui, ó, no iniciozinho, ele fala do que trata o texto. Olha aqui, ó. A forma roliça de Gerard Depardieu cai bem para o físico de Germain, protagonista do drama que mora no vilarejo no centro-oeste da França. Vive de bicos e namora uma motorista de ônibus. E aí ele começa a fazer, né, o enredo. Aí aqui ele continua. Esse cara bonachão, porém, vai ganhar uma chance de ouro ao conhecer a simpática velhinha Margarete, numa praça, no contato diário com a letrada, e aí ele continua, né, o enredo do texto. Opa, passei demais. Aí aqui no final ele completa. Germain e Margarete conseguem arrebatar a plateia pela extrema dedicação de um ao outro. O espectador, portanto, se vê fisgado em meio à história íntima tratada com autenticidade e alguns clichês. Então, qual é o enredo total dessa história? Ele fala exatamente do quê? Né? Da
a amizade que se inicia entre os dois, entre o Germain e a Margarete, né? Então, a resenha do que a gente acabou de ler trata exatamente dessa amizade, né? Então, ele começa a falar um pouquinho de cada um e finaliza mostrando exatamente a ideia dessa história de amizade, da história de amizade. Aí aqui tá o nosso gabarito. Sim, o filme retrata a história de uma amizade iniciada entre Germain e Margarete. Vamos concluir agora aqui a número 2. Eu coloquei o texto novamente, né? Porque lembra que eu falei para vocês, a gente não ficar voltando muitos slides, eu ia repetir, né, o textozinho antes das questões, né? Então, vamos à segunda questão. A número 2, né? E o que diz a número 2? Diz assim: o que o título do filme sugere em relação ao tempo em que os personagens passam juntos? Aqui, ó. Então, ele está falando do título. Vamos voltar ao título. Aqui, ó. Minhas Tardes com Margarete. Então, qual é a sugestão desse título aí? O que vocês acham que ele fornece? Porque ele já cita uma personagem, né? É alguém falando, né, da tarde com a Margarete. Aí, o que você acha que tem aí? O que o título do filme sugere em relação ao tempo que os personagens passam juntos? Que eles passam todas as tardes, né? Então, eles passam as tardes juntos. O título já me informa isso. Vamos à 3. A 3 diz assim: a resenha apresenta diversas descrições, tanto físicas quanto psicológicas, do personagem Germain. Vamos à primeira pergunta. Que características desse personagem são evidenciadas? Bem, ele diz lá no texto as características do Germain. Vamos procurar ele aqui. Ó. Ele conta, vamos procurar onde ele fala das características. Depois a gente precisa ler tudo de novo, né? Cadê? Contato diário. Aqui. A forma roliça, ele já fala, né? Cai bem ao físico de Germain. Então, ele já cita aqui que ele é roliço, né? O que mais que ele vai falando aqui também? Ele continua falando aqui. Tipo humilde e coração sem tamanho. Deixa eu destacar aqui para vocês poderem acompanhar melhor, né? Aqui, ó. Forma roliça. Aí ele continua aqui. Cadê? Aqui. Tipo humilde. Ó. Coração sem tamanho. Então, são as características que ele vai aprontando aí, né? Será que tem mais? Vamos ver. Teve uma infância problemática ao lado da mãe. Aqui, ó. Dificuldades de aprendizado. Cresceu complexado, sobretudo pelas humilhações sofridas por não saber ler perfeitamente. Vai ganhando. Você queria falar dela? Então, estamos aqui, ó. Forma roliça, tipo humilde, coração sem tamanho, dificuldade de aprendizado. Essas são as características que ele fala aqui dele no texto. Aqui, ó. Características são essas, né? Na B. Diante dessa descrição, você acha que é a vida de Germain? Como você acha que é a vida através dessas características que a gente acabou de destacar aqui no texto? Aqui, ó, essa forma roliça, tipo humilde, coração sem tamanho, dificuldade de aprendizado. E aí, vocês acham que isso aí evidencia o que exatamente na vida dele? Como uma resposta, né? De acordo com cada um, uma resposta mais pessoal, vou dizer meu ponto de vista, né? Eu acho que isso aí não impede muito a vivência dele, mas ele provavelmente, né? Ele sofre alguns preconceitos, principalmente quando ele fala, né, que ele é mais gordinho, que ele é uma pessoa humilde, porém tem um coração muito grande,
tem uma dificuldade lá em aprender. Mas eu acho que uma pessoa, apesar de sofrer esses preconceitos que ele sofre, né, ele acaba se deparando com algumas problemáticas no meio do caminho, né? Tanto que ele continua, ele complementa aqui, ó, cresceu complexado, sobretudo pelas humilhações sofridas, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Caneta vermelha não. Marca texto aqui, ó. Tá vendo? Então, esse trecho, para mim, demarca exatamente uma vida mais sofrida, tá? Exatamente por conta dessas características que ele sofreu. Ah, professor, de repente ele diz isso aqui, mas na verdade, dentro dele, ele não sofre tanto assim. Ok, tá? Isso é uma questão pessoal. Cada um bota o que achar coerente dentro do que entendeu do texto. Essa foi a minha visão. Mas a gente pode se deparar com pessoas com outras visões. Ok? Então, vamos conferir aqui o gabarito. Adote, né? Aqui, ó, qual foi relacionado ao título, né? A passagem do tempo, ele diz aqui, passando as tardes juntos. Na 3, na A, as características dos personagens, ó. Ele é roliço, humilde, bom coração, dificuldade de aprendizagem. Ai, passei demais. Aqui. Na B, diante dessa descrição, como você acha que é a vida de irmã? Tá vendo? Resposta pessoal. Na minha opinião, no próprio trecho ali do lado, ele dá essa visão ruim que ele sofreu da vida, né? Complexado. Vamos continuar aqui. Vamos para a próxima questão. Vamos para 4. Vamos lá, vamos ver o que a 4 nos pede, né? O que torna a amizade entre os personagens inusitada, né? O que você lá dentro do texto, qual é a amizade deles é inusitada por quê, né? Ó, aqui no texto ele fala assim, ó. Vamos procurar onde fala dela aqui Não, a Margarete diz assim, ó. Vai ganhar mais chance de conhecer a simpática velhinha. Diz que ela é mais simpática, né? E continua. No diário com a letrada 90ª. Quando fala que ela é letrada, tá vendo aqui, ó, letrada, ela é uma pessoa instruída, né? Coisa que ele não é. Aí, continuando aqui, ele fala: Germán descobre a riqueza dos livros. O tema pode parecer árido, mas o experiente diretor, roteirista Jean Becker, tira da frente qualquer sinal de marasmo ou literatice, injetando certo humor nos conflitos dramáticos, nascido do acaso a amizade de Germán e Margarete. Então, quando ele fala, né, que a Margarete é uma senhora letrada, ela é uma senhora culta, né? E aí ele ainda coloca aqui, ó, quando fala que ela é letrada, né? Ele fala que o Germán tem a riqueza dos livros. Então, ele provavelmente, né, passou a gostar da leitura por conta dela. Então, ela é uma senhora muito culta e que lê bastante. Consequentemente, o fato inusitado é ele, né, ser uma pessoa que tem dificuldade de aprender e ela, por ser uma senhora muito bem letrada, muito bem culta, ok? Vamos agora para a próxima. A próxima diz assim: que atitudes a personagem Margarete teve que acabaram por conquistar Germán? Qual foi exatamente a atitude dela que conquista o seu amigo Germán? O que vocês acham? Aqui, ó. Primeiro que no início, né, já fala que ela é simpática, né? Então, a simpatia dela já atraiu essa amizade. Qual é o outro quesito? Quando fala aqui, ó, que o Germán descobre a riqueza dos livros. Então, junta a simpatia dela com a inteligência, faz com que ele comece a gostar, né, da leitura. E aí, isso tudo esbarra exatamente na conquista da amizade entre os dois.
Vamos para a próxima. De acordo com a resenha, o que faz com que o filme agrade os espectadores? E aí? O que vocês acham? Ó, aqui no trechozinho no final, ele fala assim, ó, o espectador, portanto, se vê fisgado em meio a histórias íntimas tratadas com autenticidade e alguns clichês e muita sensibilidade. Então, aí é a nossa resposta, né? O porquê que o espectador gostou tanto da história, por ser história, né? Ele fala história autêntica, né? Com alguns clichês e muito sensível, muita sensibilidade. Vamos aqui, ó, A4, que torna a amizade dos dois, né? Aí diz aqui, ó, o fato dele ter bastante dificuldade de aprendizagem, não sabendo ler perfeitamente, e de Margarita ser uma senhora culta que lê muito, né? Então, essa discrepância entre os dois. Na 5, que atitudes a personagem Margarite teve que acabaram por conquistar Germán? Aí aqui, Margarite acaba mostrando para Germán como os livros são ricos e importantes, além de esbanjar simpatia. Opa, como é que passei? 6. De acordo com a resenha, o que faz com que o filme agrade os espectadores. Aí tá ali, né? A extrema dedicação entre os personagens que apresentam história autêntica, sensível e muito, por vezes, clichês. Que é exatamente o que está escrito no texto. Então, vamos para o número 7. O número 7 diz: você já tinha assistido ao filme Minhas Tardes com Margarite? Caso não tenha assistido a resenha, o deixou interessado pelo assunto apresentado? Sim ou não? Por quê? Então, mais uma vez, a resposta pessoal, né? Muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta que vai dizer que não ficaram interessados. Mas eu até fiquei interessada, né? Para assistir esse desfecho aí desse enredo desse filme, porque eu não assisti esse filme, né? Isso é uma questão pessoal. Então, vamos para 8. 8. Além de filmes e que pode ser divulgado por meio de uma resenha. Bem, nós já vimos que várias etapas culturais, né? Pode ser, além do filme, pode ser livro, pode ser uma peça de teatro, pode ser um show, um espetáculo de dança, né? Vários elementos rodeados ao meio cultural. Na 9. Após ter lido essa resenha, responda: com que intenção uma pessoa lê a resenha de uma obra? Então, vamos lá, povo. Me diz aí qual é a intenção, né, da resenha. A intenção feita pela resenha. Vamos lá. O que vocês acham? Qual é a intenção, né, para a pessoa ler a resenha de uma obra? Obter o quê? Informações sobre aquele assunto, né? Aquele determinado assunto. Nesse caso aí, foi a informação do filme Minhas Tardes com Margarite, né? Então, ele vai dar algumas informações do filme. Então, eu leio a resenha exatamente para obter uma informação. E uma coisa muito boa que tem na resenha, que a gente não pode esquecer, que é a parte crítica, né? Tem a opinião crítica lá do resenhista. Perfeito? Vamos ao gabarito, né? Vamos lá, resposta pessoal, se você teve ou não interesse para assistir o filme. A 8, né? Além do filme, qual é posso mais ter sobre resenha? Ó, livros, CDs. Eu não falei CD porque CD nem se usa mais, né? Peça de teatro, espetáculo de dança, exposição de arte, shows e entre outros meios culturais. E após ter lido essa resenha, responda com que intenção uma pessoa lê a resenha de uma obra. Aí ele bota: as pessoas leem uma resenha com a intenção de obter informações sobre a obra e também para saber a opinião da crítica e decidir se vale ou não a pena conferi-la. Perfeito? Vamos lá. Aqui eu tenho ainda o texto, que eu falei até para vocês, né? Que eu ia repetir o texto exatamente para não ficar precisando voltar, né? Vamos então para 10. 10 diz assim: observe a referência ao final da resenha. Em que veículo de comunicação a resenha foi publicada? Então, vamos aqui. Ó, aqui tá, ó.
Minhas Tardes Margarite, Veja São Paulo, abril, edição 2219, página 167, 1º de junho de 2011, disponível tem aqui o site, né? Então, ele foi disponível exatamente num site que está até aqui, é o nome do site. B. Onde mais podemos encontrar resenhas de filme, além do site da internet? Pode ser encontrada, né? Em revistas, em jornais, em livros, né? Que dá o meio e suporte para esses filmes. Alguns lugares até falam em cartazes, mas cartazes hoje quase também não se é usado. Vamos a 11. Na resenha lida, ao falar sobre o diretor roteirista, foi apresentado o nome de outro filme feito por ele. Que objetivo isso foi feito? Então, qual foi o objetivo de citar outro filme, né, nessa resenha? E aí? É mostrar o quê? Que ele é um autor prestigiado, é um autor conhecido, que já fez outras obras, né? Tem outras versões de obra. Vamos ao gabarito. Olha lá qual foi o veículo de comunicação no site da internet. Onde podemos encontrar resenhas, aí tá ali, jornais, revistas, cartazes de filmes e livros e suplementos, entre outros suportes. Na 11, na resenha lida, ao falar sobre o diretor roteirista, foi apresentado o nome de outro filme feito por ele. Qual o objetivo? Para mostrar ao leitor que o diretor já produziu outra obra conhecida e prestigiada pela crítica, revelando que o diretor em questão apresenta qualidade naquilo que faz. Mas isso aí eles colocaram, né? Mas a gente vê também, né? Tem alguns que acabam, né? Alguns diretores que fazem diversos filmes. Alguns filmes têm uma crítica positiva, outros não, né? Então, vai de gosto a gosto, vai também da apresentação da obra feita. Vamos ao 12. Em um trecho do texto, foi afirmado: o tema pode parecer árido. Com que sentido o termo árido foi utilizado nesse contexto? Então, vamos lá. Vamos procurar aonde está escrito árido aqui no texto. Vamos lá, vamos ver, vamos ali. Vamos cair bem o físico do drama que mora no vilarejo, centro-oeste da França, vive de 2 bicos e namora uma motorista de ônibus, tipo humilde, de coração sem tamanho. Teve uma infância problemática, ao lado da mãe destemperada, com dificuldade de aprendizagem. Aí fala da Margarite, no contato diário com letradas, a irmã descobre riqueza dos livros, aí tá aqui, ó. Deixa eu pegar o marca-texto. O tema pode parecer árido, mas o experiente diretor roteirista Jean Becker, que isso aqui já foi dito, né? Que não dava nada de copiou demais. Tira da frente qualquer sinal de marasmo ou literates, injetando certo humor nos conflitos dramáticos. E aí? Então, esse árido, né, que está aplicado aqui, o tema pode parecer árido, mas, né, ele conclui ali. Esse árido aí, ele tem qual sentido nesse contexto? Foi implicado no sentido de quê? E aí? Quando ele fala, né, que ele parece árido, aí ele coloca aqui que o diretor tira da frente qualquer sinal de marasmo, então ele já está dizendo que esse árido aí, né, é como se fosse um filme entediante, um filme cansativo, né? E aí ele fala que ele tira todo esse tipo de marasmo e injeta humor nessa drama. Né? Então, esse árido aí, ele tem como se fosse uma ideia de cansativo, chato, ou até mesmo fraco, né? Vamos ao 12b. O que o resenhista diz que o diretor roteirista fez para que o filme não fosse árido? E aí, eu acabei de dizer, né? Que ele fala ali, ele coloca humor, né? Ele coloca aqui, ó, injeta certo humor nos conflitos dramáticos. Então, ele coloca humor nesse texto. C.
Isso mostra que o resenhista fez uma avaliação positiva ou negativa do filme. E aí, vocês acham que o resenhista ele fez positiva ou negativa? Positiva, né? Ele fala que ele tira essa ideia árida, né, que se transforma assim no chata, cansativa e coloca um humor. Então, exatamente, ele diz que é uma visão positiva, né? Se não tivesse esse humor, poderia ser sim negativa, ser chata, né? Vamos lá, então na A, qual o sentido de árido? Ele diz: o termo árido, nesse contexto, foi empregado para dizer que o tema do filme pode parecer fraco, entediado, chato, cansativo, desprovido de imaginação, de sensibilidade, sem grande chance de desenvolver um bom roteiro. E na B, né, aí ele diz: o que o resenhista diz que o diretor roteirista fez para que o filme não fosse árido. Aí ele diz, né, que o diretor utilizou humor para evitar esse marasmo. E na C, foi a avaliação do resenhista negativa ou positiva. Ele diz que a avaliação foi positiva, pois o diretor não tivesse utilizado humor, possivelmente o filme seria cansativo e não atraente. 13. Na unidade 2, você leu uma sinopse e compreendeu que ela expõe informações sobre algum assunto para instigar o leitor. No entanto, não costuma apresentar opiniões ou julgamento de valor sobre a obra divulgada. De que forma a resenha lida nessa seção se distancia de uma sinopse? E aí? Bem, essa diferença, né, da sinopse com a resenha ali nesse texto que a gente acabou de ler, o que acontece? As informações, né, desse meio cultural, na resenha, ela apresenta uma opinião, né, a respeito da obra, né? Então, aí esse distanciamento vem através dessa opinião, tá bom? Coisa que lá na sinopse não pode ter. Lembram disso, né? Que na sinopse não pode haver a opinião. Na B, que característica difere a resenha de uma sinopse apresentada no texto em questão? E aí? Na caso da resenha, né? Não é sempre, mas geralmente aparece o nome de quem produziu isso na resenha. Na sinopse isso não pode acontecer, não pode ter, não pode haver, né? Vamos lá, então, de que forma a resenha ali nessa seção se distancia da sinopse, ele coloca. Diferentemente da sinopse, as resenhas, além de expor informações sobre o produto, apresentam a opinião do autor do texto. Não esqueça que a sinopse não pode ter essa opinião, tá, pessoal? Que outra característica difere a resenha de uma sinopse apresentada no texto? Aí ele bota que a resenha geralmente aparece o nome de quem as produziu e nas sinopse isso não ocorre. Lembrando que a gente está falando do texto em questão, né? Próxima. Vamos lá, explorando a nossa linguagem. Então, vamos lá. Ao longo do texto, foram empregados diversos adjetivos. Identifique exemplos de adjetivos no texto. Então, vamos voltar. Nós vimos até alguns, né? Quando falamos da nossa personagem aqui, ó, do nosso Germán, né? Nós falamos sobre alguns adjetivos. Né? Então, vamos procurar aqui outros adjetivos. Vamos lá, vamos lá. Ó, humilde. A mãe destemperada é uma característica. Né? Vamos procurar outros aqui, ó. Bonachão é uma característica. Uma simpática, que é a da Margarite, é uma característica. E tem mais lá no o próprio árido, né, que a gente viu o adjetivo dele. Opa. É um adjetivo em questão. Vamos ver aqui o que tem mais.
Ó, dramáticos, aqui, ó, conflitos dramáticos. Dramáticos também é um adjetivo, né? Então, quer dizer, tem outros, ó, histórias íntimas, íntimas está classificando história. Tem alguns outros perdidos por aí também. Na B. Considerando a finalidade de uma resenha, qual é a importância dos adjetivos nesse gênero textual? Então, qual é a importância do adjetivo na resenha? E aí? Para que vocês acham? E aí? Para divulgar, né? Eu vou dando as características dos personagens, quer dizer, seja boas ou seja ruins, isso acaba atraindo, mas não digo nem chamando, mas atraindo, né? Para conhecer essa obra em questão. E aí, consequentemente, ajuda, né? Auxilia na divulgação da obra em questão. Olha ali, ó, identifica exemplos de adjetivos, eu coloquei alguns, a gente destacou lá, ó, humilde, problemática, bonachão, simpática, árido, dramáticos, íntimos, e como eu disse para vocês, se apresenta outros lá ainda. Na B, qual é a finalidade de uma resenha, qual é a importância dos adjetivos? Aí ele diz, os adjetivos servem para apresentar características tanto dos personagens quanto do filme ou da obra em questão. Vamos continuar aqui. Releia o seguinte trecho. O tema pode parecer árido, mas o experiente diretor roteirista Jean Beck, de Conversas com Meu Jardineiro, tira da frente qualquer sinal de marasmo ou literates injetando certo humor nos conflitos dramáticos. Aí ele diz, após o nome do diretor roteirista, 2 sinais de pontuação foram utilizados. Com que função esses sinais de pontuação aparecem no trecho? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as aspas e tenho os parênteses. Aí ele diz, destacar um termo para evidenciá-lo e apresentar uma informação adicional. Então, aqui, ó, aqui ele coloca, ó, os parênteses e dentro dele apresenta um termo destacado com aspas. Perfeito? Então, vamos lá. Destacar um termo para evidenciá-lo. Seria a função desse aspas aí ou seria a função dos parênteses? Quando ele fala ó, destacar para evidenciar, é o aspas. A aspas tem essa função de destaque, né? E aí, aqui no parênteses, apresenta uma informação adicional. Então, quando ele fala aqui, ó, o tema pode parecer árido, mas o experiente diretor roteirista Jean Beck de Conversas com Meu Jardineiro. Então, esse aqui é outro filme que ele já fez. Então, aqui é A. Minha caneta. Aqui é A e aqui é B. Perfeito? Esse B ficou horroroso, né, Otávio? Vamos para o próximo. Trocando ideias. Em um trecho de resenha, é dito que Germain sofreu muitas humilhações por não saber ler perfeitamente. Aí ele diz assim, em sua opinião, insultar ou humilhar uma pessoa por causa de suas dificuldades é uma atitude correta? Discuta com o colega. Bem, é uma questão pessoal, né? Mas eu acho que aqui não tem muito o que se discutir, né? Independente de qualquer coisa, né? Insultar, humilhar, eu não devo fazer, né? Isso não deve acontecer. Na B, você já presenciou alguma situação parecida com a descrita? Se afirmativo, como agiu diante dela? Também é uma resposta pessoal, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação assim, né? Desagradável, humilhante, mas eu sei que tem muita gente, né? Seja por características físicas, né? Seja mesmo um grupo querendo tirar sarcasmo com uma pessoa em si, isso acontece muito, principalmente, né, em escola, em sala de aula, e assim, a gente sabe que isso não pode acontecer. Se você vê, hoje, muito falado como bullying, né? Se você vê um colega causando bullying com outro, você não deve deixar, você não deve permitir. Essa aí é a nossa realidade hoje, né? Acontece muito, principalmente em escola. Então, pessoal, finalizamos aí a nossa correção
né? Eu vou voltar na próxima aula corrigindo os exercícios que estão aí, que vocês tiveram acesso da plataforma, tá? E eu venho efetuando essa correção, tá bom? Então, me aguarde que eu volto já já com a próxima aula. Beijos, ficam com Deus.